Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje, por ampla maioria de votos, o Senado Federal aprovou o parecer do relator Tasso Gereissati no marco regulatório do saneamento básico no país. Dei uma olhada no parecer e resolvi destacar alguns pontos que me parecem os mais emblemáticos, por assim dizer. Vamos a eles. Antes de mais nada, o relator destaca com muita propriedade que o marco regulatório trará muitos investimentos ao país, ou seja, tornará o mercado local brasileiro muito atraente para negócios. Em seguida, foi interessante observar que o relator, um senador bastante experiente, conseguiu aproveitar o timing, ou seja, esse terrível momento de pandemia vivenciado pelo mundo, e destacou que essa crise sanitária pode sim representar uma oportunidade para nós nessa área de saneamento. Por quê? Devido, sobretudo, a 3 aspectos que o senador Tasso enfatizou. O primeiro aspecto diz respeito à própria natureza da demanda por água e esgoto, que, como muito bem acentuado pelo senador, é uma demanda inelástica, ou seja, não sofre grandes variações de acordo com as variações de preço, quer o preço se eleve, quer o preço sofra reduções, a demanda permanece mais ou menos constante, porque trata-se de serviços essenciais. Afinal, as pessoas não podem deixar de ingerir água, de utilizar água para a lavagem das suas residências, a sua lavagem corporal, o seu asseio, e não podem deixar de proceder às suas necessidades básicas, que é a parte do esgotamento sanitário. O segundo fator diz respeito ao vasto mercado que aqui está por ser explorado. Afinal, temos mais de 100 milhões de brasileiros carentes da provisão de água e de tratamento de esgoto. E um terceiro e último fator, acentuado com muita sutileza pelo relator, foi a existência de dinheiro barato pelo mundo num período de crise, aguardando exatamente oportunidades de investimento, como, por exemplo, nesse setor de saneamento. Como não poderia deixar de ser, alguns partidos, algumas lideranças partidárias, a saber, lideranças do PT, do PDT e do PSB, os partidos ligados à dita esquerda, obviamente fizeram oposição e clamaram pela retirada de pauta da matéria. Contudo, felizmente, essas lideranças não foram exitosas, a matéria foi votada e o relatório foi aprovado. Dessa forma, se o relatório for aprovado sem destaques, ou seja, sem emendas, o que exigiria, o seu retorno à Câmara dos Deputados, se ele for aprovado na íntegra, na versão em que se encontra, podemos estar vivenciando um dia histórico, um dia que seja um verdadeiro marco para o nosso país, a passagem de um sistema de saneamento quase que medieval e a chegada, até que enfim, ao século XXI. Por quê? Como funciona atualmente o sistema de saneamento no nosso país? Como muito bem analisado pelo colunista Pedro Menezes hoje na Gazeta do Povo, no jornal Gazeta do Povo, deixarei o link aqui na descrição para que vocês verifiquem, o sistema atual de saneamento no país é extremamente atrasado e retrógrado.
Por quê? Porque cada prefeitura pode fechar a seu critério exclusivo um contrato que é o chamado contrato de programa com uma estatal qualquer, com uma das estatais estaduais, com a estatal daquele estado. Não precisa abrir licitação, não precisa sequer ouvir outras propostas. Dessa forma, o nosso sistema de fornecimento de água e de tratamento de esgoto se arrasta há décadas nesse sistema praticamente cartorário, sem qualquer competitividade. Qual a tendência do marco regulatório? Segundo o texto desse projeto a ser aprovado hoje no Senado, segundo esse texto, haverá, a partir de agora, uma obrigatoriedade de licitação, ou seja, o prefeito não dispõe mais da faculdade, da prerrogativa de simplesmente contratar com a estatal de plantão. Ele terá de realizar uma licitação que será vencida pela empresa que oferecer as melhores condições para a população, que no final das contas é a consumidora final dos serviços. Dessa forma, teremos uma prevalência do interesse público, teremos enormes conglomerados estrangeiros fazendo fila no país para investir nesse setor de saneamento, que é um setor que demanda enormes aportes de capital e grande tecnologia, sobretudo na parte do tratamento de esgoto, o que, além de tudo, além dos benefícios à população, é uma necessidade para a ecologia, para a manutenção de um ecossistema minimamente saudável. Portanto, se realmente esse relatório for aprovado sem quaisquer ressalvas, como imagino que venha a ser, porque até o momento em que estou gravando esse vídeo, as lideranças já haviam negociado até mesmo desistir desses destaques. Para quê? Para poder conferir maior agilidade ao projeto, para evitar que ele retorne à Câmara dos Deputados e lá permaneça por algum período indefinido, para evitar toda essa postergação. Li que diversas lideranças já estavam dispostas a renunciar a essas emendas, a essas alterações. Dessa forma, espero que lá no futuro possamos recordar da data de hoje como um dia realmente auspicioso, como o início de uma nova era, da chegada do Brasil ao futuro, com a universalização, espero eu, dos serviços de água e de esgotamento sanitário a todos os nossos compatriotas. Quem tem a ganhar com isso? O país como um todo, a população, sobretudo as camadas mais carentes, destaco eu, que vivem à margem da nossa realidade, que vivem uma realidade, reitero, completamente medieval, sem água potável, com esgoto correndo a céu aberto, e daí temos uma enorme ocorrência de doenças, problemas sanitários seríssimos, hospitais abarrotados devido a enfermidades que já foram vencidas em outros países mais avançados e que ainda campeiam entre nós, enfermidades descritas lá no século XIX, até mesmo antes, devido a toda essa sujeira, a ausência de água tratada e de esgoto. Portanto, essas pessoas, sobretudo os mais pobres, têm muito a ganhar. O SUS terá muito a ganhar, procederá a grandes economias de recurso, pois com uma população mais saudável, uma população que disponha de água limpa e de esgoto tratado, haverá menos pessoas a serem atendidas, sobretudo na área de doenças parasitárias, que ainda são muito significativas entre nós.
Teremos ainda um maior desenvolvimento cerebral de recém-nascidos até 1 ano de idade. Vejam vocês, há algum tempo, por absoluto acaso, assisti a uma palestra de um professor, infelizmente já falecido, um grande educador, um italiano, bolonhês, que veio morar entre nós e que se tornou um dos grandes educadores, a meu ver, desse início do século XXI. E esse professor, um professor de física, inclusive, trouxe ao meu conhecimento que crianças de até 1 ano de idade que não tenham consumido água limpa, água potável, que não tenham tido acesso a essa água, terão no futuro uma dificuldade muito maior no aprendizado. Portanto, vejam vocês aí a questão do saneamento como um fator crucial, até mesmo para uma melhoria nos nossos níveis de educação. Dessa forma, reitero, esperamos que o dia de hoje seja muito auspicioso e seja lembrado no futuro com saudades, como sendo um dia em que finalmente ouvimos uma notícia positiva. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.